Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um capítulo fascinante da história, a expansão árabe-muçulmana. Antes de mergulharmos nessa jornada épica, peço a vocês que deixem o seu like neste vídeo, para que possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade como este. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. Agora, vamos embarcar nessa viagem pela história e descobrir como o mundo foi transformado pela expansão árabe-muçulmana. Vamos lá! A expansão árabe-muçulmana, que ocorreu entre os séculos VII e XVII, é um processo complexo e multifacetado que vai além de uma mera conversão ao Islã. Esta expansão foi impulsionada por diversas vias, incluindo o comércio, a política, a guerra e a religião, e envolveu uma série de interações, resistências, fusões e inovações culturais. A localização geográfica da Arábia desempenhou um papel crucial nesse processo, já que estava no centro de importantes rotas comerciais marítimas intercontinentais que ligavam a Índia à África durante a época das monções. Além disso, os conflitos entre os impérios bizantino e persa no século VI contribuíram para o destaque da tribo Quraishita, que guardava a cidade de Meca, devido ao intenso fluxo de caravanas. O profeta Maomé, o fundador do islamismo, fazia parte dessa tribo e cresceu em um ambiente de diversidade cultural e religiosa devido às rotas comerciais árabes. Nesse contexto, não apenas mercadorias, mas também textos e missionários religiosos circulavam. Maomé cresceu nesse ambiente diversificado e estabeleceu sua família. De acordo com a tradição, Maomé recebeu a visita do arcanjo Gabriel, que lhe revelou a palavra de Deus. A revelação e posterior escrita do Alcorão ocorreram por meio da poesia, um estilo literário marcante na cultura árabe. O Islã possui 5 pilares, sendo um deles a crença na igualdade entre os seres humanos, independentemente de raça, cor, nacionalidade, cultura, posses econômicas ou situação social. Meca era um centro religioso com uma grande variedade de divindades adoradas pela Península Árabe. As caravanas de mercadores realizavam transações comerciais na cidade, abasteciam-se e prestavam culto a seus deuses em busca de proteção. Maomé começou a pregar uma fé monoteísta que excluía outras divindades, o que ameaçou a estrutura de acordos tribais e negócios em Meca, levando à sua expulsão. Maomé e seus seguidores migraram para a cidade de Yatrib, que passou a ser conhecida como Medina al-Nabi, a cidade do profeta. Lá, Maomé atuou como árbitro entre as tribos judaicas e árabes, estabelecendo normas culturais que permitiram a coexistência pacífica das duas religiões. Uma trégua de 10 anos em Meca permitiu o retorno dos muçulmanos e o reconhecimento de Maomé como profeta. A vitória dos bizantinos sobre os persas facilitou a expansão árabe-muçulmana, que, inicialmente, ocorreu de maneira política e militar, não religiosa. Após a morte de Maomé, os califas assumiram a liderança. O primeiro califa, Abu Bakr, conseguiu estabelecer a Península Arábica como território muçulmano, apesar de revoltas e resistências. A expansão continuou sob a liderança do califa Omar, que aproveitou o enfraquecimento dos impérios bizantino e persa para conquistar territórios na Síria, Palestina e Egito. As divergências na sucessão califal deram origem a divisões, incluindo a rivalidade entre os omíadas e os xiitas. Os omíadas lideraram a expansão árabe-muçulmana, anexando territórios que se estendiam da Península Ibérica ao norte da África, Índia e fronteiras com a China. Vários fatores contribuíram para o sucesso desse processo de expansão, incluindo o enfraquecimento dos impérios bizantino e persa, incursões rápidas no território inimigo, e a tolerância religiosa que permitiu que judeus, cristãos e zoroastristas continuassem a praticar suas religiões, desde que pagassem impostos chamados dhimmi, que também garantiam a segurança legal e financeira desses grupos. A formação da cultura islâmica é um processo complexo que envolve diversos aspectos históricos, religiosos e culturais. Um dos elementos centrais desse desenvolvimento é a revelação do Alcorão, o livro sagrado do Islã, que ocorreu em um contexto de sociedade tribal na Península Arábica entre os anos 610 e 632 d.C.
A revelação do Alcorão não ocorreu de uma só vez, e a ordem das suras, capítulos, não segue uma sequência cronológica. Isso reflete a crença de que Deus não revelou tudo de uma vez, mas ao longo do tempo, de acordo com as necessidades da comunidade muçulmana. Inicialmente, o Alcorão era recitado pelos muçulmanos, uma vez que a sociedade árabe pré-islâmica não possuía uma tradição de escrita. Maomé desempenhou um papel crucial na propagação do islamismo. Ele buscava unir as tribos árabes em torno do objetivo comum de espalhar a nova fé revelada a ele. Meca, onde ele nasceu, tornou-se o centro desse esforço, atraindo tribos de toda a península. O Alcorão, atualmente, é a fonte mais aceita para entender a vida de Maomé. Ele é uma compilação das pregações feitas pelo profeta em Meca e Medina, sendo considerado a revelação direta da palavra de Deus. No entanto, o Alcorão não fornece detalhes sobre aspectos políticos e institucionais do Islã, como modelo de governo a ser adotado sob a religião. Os omíadas desempenharam um papel fundamental na expansão do Islã. Originalmente, os árabes gassânidas, uma tribo localizada perto de Damasco, eram cristãos, mas se converteram ao Islã. A substituição de sua cultura pela cultura dos omíadas contribuiu para o sucesso inicial do Islã. Os omíadas lideraram um movimento religioso e militar que resultou na conquista de vastas áreas. Os muçulmanos desejavam se destacar como portadores de uma nova revelação, e isso se refletiu na arquitetura de suas mesquitas. A construção de mesquitas do zero era preferível à transformação de igrejas em mesquitas, como ocorreu posteriormente. As mesquitas eram originalmente espaços murados onde os seguidores de Maomé se reuniam. À medida que o Islã se expandia, esses locais se tornavam mais elaborados e incorporavam elementos arquitetônicos e técnicas de construção das áreas conquistadas. A Qibla, a direção da oração voltada para Meca, era um elemento essencial na construção das mesquitas. O Domo da Rocha, construído em Jerusalém, tinha como objetivo infundir a cultura islâmica na cidade sagrada. Surgiu a ideia de que a construção do Domo da Rocha pretendia transformar Jerusalém no centro do Islã, em detrimento de Meca, que estava sob o domínio de inimigos dos omíadas. A grande mesquita de Damasco foi construída com o auxílio do Império Bizantino, refletindo o status de cliente dos omíadas. Sua decoração de mosaico representava uma paisagem paradisíaca e marcava o triunfo do Islã sobre os cristãos da Síria e o Império Bizantino. A questão da iconoclastia no Islã também é importante, com a proibição progressiva de representações figurativas em arte religiosa. Os reinados de Abd al-Malik e al-Walid marcaram a consolidação de uma arte e arquitetura islâmicas distintas, que atendiam às necessidades religiosas da comunidade muçulmana. O Islã, apesar de derrotas para o Império Bizantino, criou uma civilização única e distinta que abrangeu uma vasta extensão de terras e influenciou a cultura e a arte em regiões conquistadas. Maomé e a origem do Islã. O Islã é uma religião que se destacou por ter uma sólida base histórica, com um rico material bibliográfico fornecido pelo Sira, a biografia tradicional do profeta Maomé. Além do Alcorão, que é a palavra de Deus no Islã, as ações e ensinamentos de Maomé, preservados em forma de tradições chamadas hadiths, são fundamentais para a prática dos muçulmanos. Os hadiths são uma fonte de orientação para os muçulmanos, abrangendo todos os aspectos da vida de Maomé. No entanto, ao longo do tempo, surgiram dúvidas sobre a autenticidade dessas tradições, uma vez que eram transmitidas oralmente, e a memória humana poderia falhar. Mesmo assim, eles desempenharam um papel importante na formação da fé islâmica. O período após a morte de Maomé foi marcado por um intenso desenvolvimento do Islã, com a introdução de novos conceitos e ordens sociais, políticas e religiosas. A perseguição aos muçulmanos em Meca levou Maomé a se exilar em Medina, marcando o início da Hijra, a migração que marcou uma virada no calendário islâmico. Em Meca, Maomé era um cidadão comum que pregava o Islã, enquanto em Medina ele se tornou um líder poderoso que governava a comunidade islâmica e aplicava o Islã na prática. Em Medina, Maomé exerceu poder político e religioso, promulgando leis e regulamentos baseados em sua autoridade religiosa. Isso levou à formação da Umma, a comunidade islâmica, que tinha um caráter tanto político quanto religioso.
Ela representava uma teocracia na qual todas as decisões estavam submetidas ao poder de Maomé. O Islã passou por várias transformações ao longo desse processo. Maomé começou a pregar uma religião estritamente árabe, adotando a Kaaba em Meca como local de peregrinação religiosa. A tomada de Meca marcou a conclusão da missão do profeta, que havia trazido uma nova religião monoteísta e ética aos povos pagãos da Arábia. Após a morte de Maomé, o Islã continuou a se expandir, tornando-se uma força política e religiosa significativa. Os Abássidas substituíram os Omíadas no comando da Umma, consolidando um novo império islâmico que se deslocou do centro de gravidade da Síria para o Iraque. Essa mudança política também transformou o Estado Islâmico em uma autocracia islâmica, na qual o califa era visto como representante de Deus. O sistema tributário foi reformado para ser mais equitativo, beneficiando os camponeses, mas sua situação ainda era precária. A indústria têxtil era a mais importante do império, produzindo para o consumo local e para exportação. Além disso, houve um desenvolvimento significativo no comércio, devido aos vastos recursos do império e à segurança interna e externa restaurada. Essas transformações econômicas também levaram a mudanças sociais, com uma nova classe dirigente composta por ricos e letrados que substituíram a antiga casta guerreira árabe. No entanto, os árabes ainda mantiveram sua influência, e a língua árabe continuou a ser predominante. Apesar do sucesso inicial, o Império Islâmico enfrentou desafios, incluindo conflitos internos entre árabes e persas, que resultaram em uma guerra civil. Esses conflitos políticos e sociais eventualmente contribuíram para a decadência da civilização islâmica dominante. As guerras bizantino-árabes, que ocorreram entre os anos 634 e 750, representam um importante período de conflito e mudança na história do Oriente Médio e do Mediterrâneo. Esses conflitos envolveram o Império Bizantino, inicialmente contra o Califado Ortodoxo e, posteriormente, contra o Califado Omíada. O objetivo principal dessas guerras era a conquista de várias regiões estratégicas, incluindo Bilad al-Sham, a região do Levante, Mis, Egito, e Frígia, o norte da África Mediterrânica, e partes da Armênia Bizantina, bem como o Reino da Armênia. Essas guerras começaram logo após a morte do profeta Maomé em 632 e a subsequente expansão do Islã sob o governo dos califas. Inicialmente, o foco da expansão islâmica estava nas terras vizinhas da Península Arábica. A rápida conquista do Levante, incluindo a Síria e a Palestina, representou um ponto de viragem nas relações entre o Império Bizantino e o crescente Califado Islâmico. O Califado Ortodoxo, liderado pelos 4 primeiros califas após a morte de Maomé, rapidamente conquistou vastos territórios, desafiando a presença bizantina na região. As forças muçulmanas, sob a liderança de comandantes habilidosos, avançaram na Síria, tomando cidades importantes como Damasco e Jerusalém. O conflito entre o Império Bizantino e o Califado Ortodoxo continuou por décadas, com uma série de campanhas militares e batalhas, incluindo as célebres batalhas de Yarmouk e de Al-Qadisiyah. Essas batalhas resultaram em vitórias significativas para os muçulmanos e na subsequente conquista de grandes partes do Levante e do Egito. Com o tempo, o poder dos Omíadas se consolidou, e o Califado Ortodoxo deu lugar ao Califado Omíada, que continuou a expandir seus territórios, incluindo a conquista da Ifríquia, norte da África, e uma incursão na Armênia Bizantina. Essas guerras bizantino-árabes representam um período de grande mudança geopolítica na região, com o enfraquecimento do Império Bizantino e o surgimento de uma nova potência, o Califado Islâmico. As consequências desses conflitos tiveram um impacto duradouro na história do Oriente Médio e tiveram implicações significativas para a expansão do Islã e o desenvolvimento subsequente da civilização islâmica. E assim chegamos ao final deste emocionante passeio pela expansão árabe-muçulmana. Espero que tenham desfrutado deste vídeo e tenham aprendido algo novo sobre essa parte incrível da história. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Suas interações nos motivam a continuar pesquisando e criando conteúdo informativo para você. E se ainda não é inscrito no nosso canal, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade.
Clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Agradecemos imensamente por seu apoio contínuo. Esperamos vê-los em nossos próximos vídeos. Até a próxima!